Bom dia a todos. Meu nome é Eduardo Barazal Morales e eu vim aqui apresentar um pouco sobre o livro IPv6, que a gente acabou lançando esse ano, lá no GTR 39, que já foi citado aí, que foi mais especificamente lá no dia 29 de maio. E foi um livro que meio que culminou todos os nossos esforços, todo o nosso aprendizado em cima do curso do IPv6. Então a gente conseguiu juntar todo o nosso conhecimento e a gente conseguiu aí criar esse livro tanto para ser utilizado no curso IPv6, como também para que uma pessoa consiga ler e consiga aprender sozinha um pouco sobre IPv6. Aí a gente criou esse livro com esse intuito. E mais para frente a professora Silvia vai mostrar como que ela utiliza o nosso material para lecionar nas aulas dela com o livro de IPv6. O livro está disposto de duas maneiras. Uma versão digital, que temos aí o PDF gratuito que está exposto lá no site do IPv6BR, e temos uma versão impressa, que aí é vendido pela editora Novatec lá nas livrarias. Então, se vocês quiserem ter uma primeira impressão de uma versão gratuita, pode entrar lá no site, fazer o download. Faz download também da máquina virtual, porque afinal o nosso livro ele é um livro prático, ele trabalha com um emulador chamado Core, e aí a pessoa pode aprender configurando as máquinas. E aí, se você quiser, você pode ter a versão impressa. Mas o que a gente quer mostrar aqui é o nosso projeto Universidade IPv6, que a gente trabalha aí levando palestras e conhecimento para universidades. E a gente agregou nesse projeto Universidade IPv6, que tem o interesse de fomentar o ensino de IPv6 pelo país, também a doação de exemplares desse livro. E como que a gente vai trabalhar na doação de exemplares do livro? A regra geral é o quê? Você trabalhar com 2 exemplares. Tá? Então, o coordenador do curso, que tem aí coordenador do curso de redes, ele vai ter que mandar um e-mail para o ipv6@nic.br, utilizando o seu e-mail institucional, com o título Solicitação de livros para a biblioteca. E aí ele vai colocar os dados postais da biblioteca e vai colocar também o nome e e-mail da pessoa que vai receber. Na hora que a gente tem esses dados, a gente o quê? Envia 2 exemplares do livro para a biblioteca que os alunos consigam aí pegar e estudar com o nosso material. Mas a gente tem o quê? Uma regra adicional. Se a instituição tiver a intenção de inserir o livro na ementa do curso, a gente pode mandar mais exemplares, aí a quantidade necessária que o MEC exige para que o curso seja aí reconhecido como de esplendor, com um nível alto na recomendação lá do MEC. Então, nesse caso, se vocês quiserem pedir mais livros, também é possível. E vocês vão dizer a quantidade de livros. Então, vocês vão seguir os mesmos passos anteriores, mas vão adicionar também o envio de um ofício. Então, justificando a quantidade de livros solicitados, de acordo com a regra do MEC, e informando o número de alunos que vocês têm aí no curso. Então, aí a gente tem essa intenção de ajudar nessa distribuição de IPv6, né? Distribuição do livro IPv6. E quando a gente lançou, há pouco tempo depois, a gente lançou essa tentativa aí de distribuir os livros. E atualmente a gente já conseguiu o quê? Distribuir 164 livros para mais aí de 53 bibliotecas. Então, mesmo não fazendo tanta divulgação, o pessoal entrou lá no nosso site, que tem todas as regras, e começou a solicitar. E aí vocês podem ver que a gente já atingiu todas as regiões do país. Dentro do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e até do Norte. Então, a gente sempre fez aí uma doação para essas bibliotecas. E, inclusive, a gente já recebeu alguns ofícios, aí, por exemplo, de 4 instituições, tanto públicas como particulares, querendo colocar ele na ementa. E aí a gente conseguiu distribuir mais exemplares. Alguns pediram para poucos cursos, pediram 8 livros, outros pediram para diversos cursos, pediram chegar até 50 livros. Então, a gente tem essa disponibilidade de ajudar as instituições que quiserem utilizar o nosso livro para lecionar. E agora eu passo a palavra para a professora Silvia, que vai apresentar como que ela utiliza o nosso material para dar aula na Cefet.
Bom, pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Silvia, vou me apresentar aqui primeiro. Eu tenho mestrado e graduação em Ciência da Computação pela UFMG e, desde 2014, sou professora efetiva do Cefet-MG, que é uma instituição pública federal de ensino de nível técnico, né, ensino médio, e cursos superiores também, né, de graduação e pós-graduação, tanto lato sensu quanto stricto sensu. Eu tive contato com esse material do pessoal do NIC em 2013, que teve um curso à distância de IPv6, maio, junho, né, de 2013, e o livro, né, ele é baseado nesse material desse curso, então foi a primeira vez que eu tive contato. E uma vez que eu comecei a dar aula no Cefet, em 2014, né, já trouxe esse material para a sala de aula. Vou passar alguns detalhes aí para vocês do que a gente fez lá no Cefet com esse material. Bom, o Cefet, como tem esse foco de educação tecnológica, tem uma carga horária bem significativa de aulas práticas em laboratório, tanto na graduação de Engenharia da Computação, quanto nos cursos técnicos. No caso específico, eu dou aula no curso técnico em redes de computadores. Então, tem várias disciplinas nessa área, tanto no segundo quanto no terceiro ano do ensino médio. Então, nós temos aí, no nível técnico, 2 disciplinas que utilizam esse material, que é o Laboratório de Projeto e Redes e o Laboratório de Tecnologia de Comunicação de Dados. Cada turma tem uma média aí de 20 a 30 alunos. Tá? Essas disciplinas, elas são anuais, praticamente aí uma aula por semana, então dá aí mais ou menos umas 30 aulas ao longo do ano. E um dos assuntos, né, que a gente trata lá bastante, claro, é o IPv6. Então, algumas aulas aí a gente se baseia no material. E outra disciplina, aí já no curso de graduação em Engenharia da Computação, que é a disciplina de Laboratório de Redes, que tem aí, é uma disciplina semestral, também mais ou menos uma aula de laboratório por semana, então dando uma média aí de umas 15 aulas por semestre. Também uma média aí de 20 a 30 alunos, né, dependendo aí do semestre. Bom, então, o uso desse material, né, do livro e da máquina virtual, como o Eduardo comentou, a gente está usando nas turmas desde o ano passado. E, basicamente, a gente utiliza aí as experiências do capítulo 1, 2, 3 e 5. Né? Fica de fora aí um pouquinho só a parte das técnicas de transição IPv4 para IPv6. Então, a gente trata os assuntos mais ligados mesmo à parte teórica. Esqueci de comentar que aquelas disciplinas de laboratório, elas sempre são associadas a uma disciplina teórica em sala de aula. Então, normalmente, tem as aulas para tratar, né, a parte teórica do assunto, e depois a gente vai para o laboratório fazer experiências em cima desses assuntos vistos aí nas disciplinas teóricas. Então, tem essa relação muito forte entre uma disciplina teórica e uma disciplina de laboratório. Então, qual que é a didática aí de uso desse material? Né? Quem já viu o livro já deve ter visto que ele é dividido nesses 5 capítulos, que tem aí alguns temas, né, de funcionalidades básicas, de segurança, de transição, de roteamento. E dentro desses capítulos tem as experiências, né, para serem feitas aí no simulador Core. Então, a gente normalmente faz uma experiência por aula, então uma aula aí de 1 hora e 40 minutos. A gente, né, coloca o material para os alunos e eles têm que seguir o roteiro e tentar, né, fazer os passos lá indicados na experiência. Dependendo do tamanho da turma, dá 1 a 2 alunos por computador.
Então, normalmente, nossos laboratórios lá têm 20 computadores. Então, as turmas menores dá um aluno por computador, as turmas que têm um pouco mais de alunos, fica aí uma média de uns 2, né, até 2 alunos por computador. Então, os alunos eles são incentivados a fazerem essa experiência sozinhos. Então, eles mesmos que vão lá e já acessam o Core e já seguem os passos lá indicando no material. E eles, ao final da aula, né, eles têm que apresentar ali que eles conseguiram executar aquela experiência. É claro que, né, tem a minha presença durante as aulas e, no caso aí de dúvidas, etc., eu também, né, oriento aí ao longo da aula. E os conhecimentos que eles treinam, né, nessas experiências no laboratório, eles são cobrados, as aulas práticas elas são também cobradas com a nota, mas o conhecimento ele é cobrado nas provas das disciplinas teóricas, né, mantendo aquele relacionamento que eu comentei entre a disciplina prática e a disciplina teórica. O que a gente observou desde o ano passado para cá, né, no uso desse material? Primeiro, a gente tem problemas aí, principalmente com relação à aquisição de equipamentos para fazer essas aulas práticas. Então, o uso desse tipo de simulação e, né, da máquina virtual, ela ajuda muito no sentido de resolver um pouco esse problema, já que nós não temos os equipamentos físicos para os alunos mexerem. Eles vão mexer, então, nessas simulações, nesses ambientes virtuais. As experiências elas são bastante didáticas, elas ajudam a reforçar a parte teórica, ajudam, né, mostram para o aluno como que é aquele conceito que a gente vê lá na disciplina teórica, como que ele realmente funciona. Então, né, ajuda aí bastante nessa questão aí dessa comprovação desse conhecimento teórico, né? E os roteiros são bem tranquilos de serem seguidos, né? Vai fazendo passo a passo. Então, normalmente, os alunos não têm nenhuma dificuldade para seguir esse material. Simulações também, elas são interessantes porque elas mostram situações reais. Muitas vezes o aluno do Cefet ele tem muito essa ansiedade, essa expectativa, né, do que ele vai ter na vida profissional dele, o que ele vai encontrar. Então, esse tipo de simulação dá um gostinho para eles começam a sentir um pouco a realidade, ao invés de ficar só vendo, né, as coisas no livro, na parte teórica. E, né, só para reforçar, né, a experiência de quem está usando o material, é um material excelente e gratuito. Então, como se diz, não tem muita desculpa para não usar. Né, é uma coisa boa e barata. Né, de vez em quando é difícil a gente encontrar coisas boas e baratas por aí. Esse é um excelente exemplo. E aí, alguns retornos, né, depoimentos aí que os alunos já me fizeram, né, e comentaram a respeito do uso desse material. Falando aí primeiro, né, que o Core é bem fácil de usar, nos aproxima da realidade, assim como o colega que comentou, né, do uso de software livre aí nas universidades, né, o Cefet não é diferente. A gente também usa bastante coisa aí, livre, gratuita, e usando aí o Linux, incentivando os alunos também, né, a terem esse perfil. Então, né, o Core aí é bem adequado ao que a gente está acostumado. Outro depoimento falando aí, aprendi muito mais sobre o IPv6 com as experiências. Então, é outra coisa na hora que eles põem a mão na massa. Né? Uma coisa é ver lá na aula prática, IPv6 é assim, tem 128 bits de endereçamento, funciona desse jeito. E aí, outro momento é quando eles vão mesmo para o laboratório e ver, né, o protocolo funcionando, as coisas acontecendo. Então, isso é bem interessante. E o último aí, né, falando que as simulações são muito boas. Então, normalmente, né,
Nesses 2 anos, né, tivemos um retorno bem positivo pelos alunos aí do uso desse material. Bom, no mais é isso. Caso alguém queira também, né, fazer alguma outra pergunta, fique à vontade. Meu e-mail está aí, do Cefet. Depois, se alguém quiser trocar alguma experiência, ou quiser perguntar alguma coisa do que a gente tem vivenciado lá, fique à vontade. Obrigada.